vamos conversar sobre Girassóis, o sexto episódio da terceira temporada de Ted Lasso, que já começa de um lugar curioso, porque eu sinto que a estrutura desse episódio é muito semelhante com o que a gente teve na segunda temporada lá do Beard After Hours, que a gente acompanha toda aquela epopeia do Beard após o time perder para o Manchester City, ele querendo lidar com isso e se metendo em enrascada atrás de enrascada. Só que se enquanto aquele episódio é focado num único personagem, não é o caso desse sexto episódio aqui da terceira temporada. Após perder um amistoso por 5-0, o time segue mais apático do que nunca, e o Ted decide dar o resto do dia livre para todos. E aí a gente tem subtramas acontecendo, meio que dividindo a história em pequenos grupos e em pequenas aventuras. O time como um todo decide se encontrar no hotel para decidir o que vão fazer, se eles vão ir para uma casa de sexo, ver sexo, ou eles vão gastar 2 horas para chegar no lugar onde um DJ vai tocar. E eles gastam muito tempo tentando decidir isso, além de depois tentar decidir o que eles vão comer, para no final das contas o Sam vir com a ideia deles simplesmente fazerem uma guerra de travesseiros. Todo o time em vírgula, né? Porque tem alguns personagens ali que não fazem parte desse núcleo, que é o caso do Colin, por exemplo, que dá um perdido no time e vai para um bar gay, onde o Trent o segue, e a gente tem a resposta que o Trent também é gay, que ele já se assumiu para a esposa, para a filha dele e tal, e gera esse momento de conexão entre esses dois personagens que eu acho muito legal, é bem tocante esse ponto do Colin poder se abrir e falar sobre ele já ter tido a conversa com a doutora Sharon na segunda temporada, ele tem meio que essas duas vidas separadas e como ele sente esse anseio de que isso na verdade torne-se uma única vida. Temos então um ponto de conexão entre esses dois personagens que é algo que eu sinto que ocorre também com outros núcleos dentro desse episódio, como por exemplo outros dois personagens que não ficaram no hotel junto com o time, que é o Roy e o Jamie, já que o treinamento não pode parar. Porém, toda essa correria inicial do Roy ficando cansado e o Jamie parecendo um guia turístico, logo mostra-se sendo na verdade um ponto de conexão entre os dois falando sobre as suas infâncias. Seja a do Jamie, que foi para Amsterdã já 2 vezes, uma com o pai e outra com a mãe, e o pai foi muito mais para essa questão do futebol e do sexo, esse bagulho machista até mesmo, e enquanto com a mãe foi para mais conhecer pontos, ver museus e tudo mais, e aí ele meio que parece quase que projetando isso pro Roy num sentido de olha como eu conheço muito tudo isso, olha essa informação, essa curiosidade desse lugar e tal, porque Amsterdã parece que é um lugar que marcou o Jamie e eu sinto que ele coloca o Roy nesse lugar de mestre dele, né, de que tá ali pra ensiná-lo e tal, ele quer orgulhar esse mestre com algum conhecimento que ele tem, agindo quase como se fosse uma criança mesmo no processo. E aí a gente tem o Roy também se abrindo quando ele diz que não sabe andar de bicicleta e como isso liga-se muito com o avô, que falou que ia ensinar pra ele perdeu esse avô, e como que por consequência ele basicamente fechou esse sentimento e não lidou com isso, e ele meio que não quer lidar com isso, mas ele consegue ali se abrir com o Jamie, que é uma aproximação que eu sinto desses dois personagens muito legal, que vem sendo construída ao longo das temporadas e que rende um momento impagável. É muito engraçado o Roy aprendendo a andar de bicicleta, com o Jamie ensinando e tal. E o Brad Goldstein, ele tem um time pra comédia na falta de expressão que ele coloca no personagem que eu acho hilária. E até é curioso que essa iluminação que o Roy tem sobre o sentimento dele, que ele meio que mantém fechado, que ele desconta de maneira equivocada no Jamie, parta do ponto em que ele acredite que não existam moinhos de ventos reais em Amsterdã. Que vai quase que num tom de Don Quixote, dele meio que enfrentar esse inimigo de maneira equivocada, que no caso o inimigo que eu coloco aqui sendo pro Roy, os próprios sentimentos dele. Tanto relacionado a essa questão do avô dele, e depois dele ter consciência de, pera, então eu desonrei meu avô por não ter tido vontade de tentar aprender a andar de bicicleta, ou até mesmo relacionado a Keely, a qual ele acaba compartilhando ali com o Jamie sobre ela talvez ter uma namorada e tal, que o Jamie não dá muita bola, mas a gente volta lá no começo do episódio e ele pergunta pra Rebecca pra onde a Keely tá indo, e a Rebecca fala, ela tá indo perder o tempo dela com alguém que ela acredita que mereça ela, que mereça o tempo dela e tal. Então talvez isso seja um ponto de acordar pro Roy mesmo, dele prestar mais atenção no que ele tá sentindo de uma maneira mais genuína, talvez. Só que, novamente, para onde toda essa questão vai? E eu confesso que, putz, por mais que eu goste do Riggs e tem toda a partezinha dele nesse episódio, eu preferia 1000 vezes que a gente acompanhasse mais da Keely com a Jack e ver isso acontecendo e sendo levado para algum lugar do que exatamente ficar meio que nesse círculo, nessa questão muito de
o Roy olha pra Killy, a Killy olha pro Roy, agora a Killy tá com a Jack, o Roy ainda tem alguma coisa pela Killy, mas fica só nisso, não vai pra lugar nenhum exatamente. Até porque esse episódio tira a Killy da jogada, né, quando ela vai se encontrar com a Jack e tal, o que deixa a Rebecca sozinha de novo. Porém, a personagem toma um caminho inesperado nesse episódio, que liga-se lá com a profecia da mulher de novo, que falava que ela ia estar de cabeça virada e encharcada e tal, que é o que acaba acontecendo quando ela é atropelada ali por uma das bicicletas e cai dentro do canal, ali dentro do rio de Amsterdã, e acaba meio que sendo socorrida por um bonitão que mora na região e que tem um barco. Então a Rebecca toma um banho ali no barco do bonitão e ela tem que esperar as roupas secarem, e eles acabam criando uma conexão durante esse episódio, justamente nisso daí. Ele vai cozinhar para ela, eles conversam, eles bebem, e é curioso que a gente não sabe o nome desse personagem em nenhum momento do episódio, eles nunca trocam exatamente os nomes. Eu sou a Rebecca, eu sou o qualquer que seja o nome dele. É muito mais essa conexão que surge entre dois desconhecidos. E até num local de semelhança, porque quando a Rebecca pergunta sobre a mulher e tal, ele fala que infelizmente ela não morreu, que ela o traiu, que eles estão separados, que é muito próximo ao que a Rebecca sente, passou com o Rupert. Ela vê o quarto da criança, então ela sabe que ele tem uma filha e tal. Então isso também liga-se muito com o que eu falei no vídeo anterior, de que existem outras maneiras de ser mãe, de ter uma família. E aí esse bonitão aparecer pode ser um indício disso. Mas será que ele realmente volta? Porque a gente está na metade da temporada, um personagem novo é introduzido, a gente não sabe o nome dele, e aí essa questão é algo que vai ser explorado relacionado a Rebecca, essa conexão que ela teve com ele. A única coisa que eles compartilham, além de toda essa experiência juntos, é um beijo. Mas também dela perguntar, a gente, como se desse a entender de tipo, a gente transou, a gente teve alguma coisa, ele fala não, pra depois ele falar, claro que sim, mas não relacionado a uma trans em si, mas sim sobre essa conexão que eles tiveram. Por fim, a gente tem o Ted, que está se sentindo empacado, assim como o time, assim como a Rebecca, assim como vários personagens, e ele não consegue encontrar aonde a Rebecca tá. Ele manda mensagem, ela perdeu o celular dentro do canal, e aí a gente vê que ele volta-se pro Beard, que vem com um chazinho com alucinógeno. Ted detesta chá, ele reluta em tomar, mas eventualmente ele acaba tomando, o que o leva numa jornada. Que primeiro passa pela exposição do Van Gogh, onde o Ted para contemplar girassóis, que segundo o próprio personagem, são as flores do Kansas, o lar dele. Porém é legal saber que o Van Gogh, o pintor, também tinha essa conexão com girassóis, que ele queria ser reconhecido por pintá-los. E ele começou a pintar essas flores numa época em que elas não eram tão, entre aspas, bem vistas, elas eram vistas como flores pouco refinadas, que forçando muito a barra aqui para fazer uma ligação entre esses pontos, eu sinto que é quase como a forma como os outros acabam vendo o Ted, a forma dele treinar e tal, que é pouco refinada no final das contas, que não tá pensando estruturalmente no esporte mesmo, e sim muito mais nas pessoas, como eu já falei e tal. Mas eu ainda retorno a esse ponto, porque no final do episódio eu sinto que a gente acaba alcançando um senso não exatamente de completude, mas de avanço para essa narrativa do Ted. Claramente, ver os girassóis é algo que toca profundamente o Ted, o que o leva ao próximo passo dessa aventura dele, que é ir no bendito bar americano, lá com a nota relativamente baixa, onde ele acaba tendo um insight relacionado à estratégia do futebol. Quando ele olha o basquete, ele pensa em triângulos. Só que para mim, ao mesmo tempo que é cômico, é meio trágico pensar que só agora, na terceira temporada, depois de 2 anos basicamente treinando o Richmond, agora o Ted tenha essa iluminação relacionada a um conceito extremamente básico do esporte, da triangulação e tal, coisa que o próprio Beard reforça no final do episódio, que isso é da década de 70. Porém, eu acho válido ressaltar como a resposta estava meio que na frente do Ted esse tempo todo, porque a tal da pirâmide do sucesso que ele tem no escritório, em um dos episódios, se eu não me engano, no episódio anterior, tem um momento que ele fica parado olhando para a pirâmide. A pirâmide nada mais é do que um triângulo, e tem toda essa questão do triângulo, e a triangulação, e a estratégia do futebol e tudo mais. E o triângulo é muito também associado a essa figura de equilíbrio, o equilátero, né, que tem os 3 lados iguais. E eu sinto que o Ted talvez só alcance de fato isso quando ele passa nesse episódio por essa jornada para talvez voltar a encontrar esse equilíbrio que ele sentia que estava faltando. Eu sinto que ele encontra esse equilíbrio justamente quando ele vai nesse processo de encontrar-se um pouco com as suas origens, com coisas que lembram o lar dele e tudo mais. E por ironia do destino, o chá que ele tomou, no final das contas, não tinha alucinógeno algum, porque era um lote ruim,
mas ainda assim mostrou que, no final das contas, dependia muito mais do Ted estar aberto para experimentar as coisas, nesse sentido de estar aberto para lidar com o que ele estava sentindo, de fazer essas conexões, do que exatamente o chá que foi o catalisador disso. É muito mais o Ted querer ir atrás disso, ir atrás dessas conexões. E no fim, a música do Chet Baker resume bem esse episódio para mim, Let's Get Lost, que é muito tipo, você precisa se perder às vezes para se encontrar. E se você já está perdido, você tem que abraçar esse caminho para encontrar alguma solução no final das contas. E que liga-se também com que a Rebecca começa a cantar lá no final, que tudo vai ficar bem, everything is gonna be alright. Será que vai ficar mesmo daqui pra frente? Daqui pro final da temporada? E como muitos de vocês falaram nos comentários de que sente que essa temporada tá meio que andando em círculos, que parece que a história não vai pra frente e tal, eu concordo muito com esse ponto de vocês. Eu sinto que esse episódio, por mais que eu tenha gostado dele, eu me emocionei com o final, não sei dizer exatamente porquê, mas eu me emocionei e tal. Eu sinto que tem algumas coisas relacionadas, por exemplo, a essa breakthrough do Ted, dessa iluminação, desse avanço do personagem, que poderia ter vindo um pouco antes na temporada, sabe? A gente estar no 6º episódio e aí as coisas de fato estarem acontecendo, mas parece que precisa chegar à metade de uma 3ª temporada, passar 6 episódios para parecer que de fato agora sim as coisas vão ir para frente, que vão chegar em algum lugar, mas a gente tem que esperar o 7º episódio para ver se isso de fato vai acontecer ou se a gente vai começar a andar em círculos novamente. O que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não faz parte aqui do Bilheterama, assine para fazer parte da comunidade. O joinha ajuda demais, o vídeo chega a mais pessoas e a gente se vê na próxima.